noite para você que acompanha o programa Fala Ban, essa iniciativa do Sindicato dos Bancários de Sorocaba e região, com a produção da Ana Fonseca, direção do Cabé Lopes, e a gente agradece o comentário dos colegas. Eu estava lá na eleição do Sindicato de Presidente Venceslau, quase caindo lá no Mato Grosso, e de novo disseram: Julião, você é resistente, você está lá com o programa, tudo. A gente faz esse programa aqui há 3 anos, toda segunda-feira, já foi quarta, já foi quinta, mas a gente entende que é um programa muito importante, porque a gente traz aqui informações que, se não servir só para a categoria bancária, vai servir para outras categorias, para as pessoas que costumam acompanhar o nosso programa. A gente já faz um agradecimento para quem estiver acompanhando o programa, porque nós estamos fazendo essa gravação hoje devido às incumbências da nossa entrevistada, que vem aqui falar sobre um assunto bastante sério para a gente. Gostaríamos que tivesse já emplacado isso, mas forças ocultas, né, aquelas que a gente costuma dizer que vem do lado patronal sempre, acabaram dando uma atrapalhada aí e a gente não vai ter condição de colocar em prática ainda. Nós vamos falar hoje sobre a segurança do trabalho para entender a NR1 e seus impactos. E está aqui para conversar com a gente, é a primeira vez que a gente conversa aqui, a doutora Amanda de Carvalho Bento, que ela é advogada da LBS. Nós vamos tratar esse assunto aqui, para entender a NR1, né, e seus impactos. Boa noite, doutora Amanda, seja bem-vindo ao nosso programa e vamos tentar fazer aí dentro do programado de 40 minutos, tá bom? Boa noite, Júlio, muito obrigada pelo convite. Amanda, eu vou pedir, não é nenhum pedido, mas eu vou dizer, para você ficar bastante à vontade, para você poder falar a respeito do assunto que você domina e não nós, para a gente poder trocar uma conversa aqui bastante simples, sem o juridiquês, né, que as pessoas costumam dizer, porque fica usando aqueles termos que a gente tem que pensar, será que ela está dizendo sim, será que está dizendo não, né? Então vamos tentar trocar uma conversa simples, um palavreado simples aqui, para a gente poder passar a mensagem direitinho para os colegas que estão em casa. Tá bem? Você fique bastante à vontade aí. Obrigada, Júlio, pode deixar. Legal. A Ana preparou para a gente aqui algumas perguntas, né? E a gente quer saber de você o que é a NR1, né? Qual o impacto dessa norma na proteção dos trabalhadores, que a gente entendia era para a proteção dos trabalhadores, especialmente no que diz respeito à prevenção de acidentes e à promoção de um ambiente de trabalho seguro. Uhum. Bom, a norma regulamentadora 1, que a gente chama de NR1, ela traz justamente o que o senhor já falou, que são os objetivos relacionados à segurança e à saúde no trabalho, e algumas diretrizes e requisitos para gerenciamento de riscos ocupacionais, e também medidas de prevenção, observando a segurança e saúde no trabalho, que é o chamado SST. Ou seja, em linhas gerais, essa norma regulamentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou seja, é uma ação direta do governo no ambiente de trabalho, é um conjunto de obrigações e deveres que os empregadores têm que cumprir para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores no ambiente de trabalho, e tem o objetivo de promover um ambiente de trabalho seguro, saudável, com redução de ocorrências de acidentes e doenças ocupacionais e de, consequentemente, de modo direto, garantir a integridade física e mental dos trabalhadores, aumentando a satisfação, a produtividade e uma vida mais saudável para esses trabalhadores fora do emprego. Então, esse é o objetivo principal da NR1. Essa NR1, ela veio, aliás, ela estava chegando num bom momento, porque nós começamos a tomar conhecimento
de vários bancários acometidos pelo burnout, né? Ontem à noite, inclusive, a cantora Fafá de Belém estava dizendo que ela foi acometida pela doença, né? E aí a gente pensa que, isso aí é só coisa de bancário, porque o bancário acaba sofrendo pressão, excesso de metas e isso, aquilo, aí a gente vê uma cantora, que a gente não tem a mínima noção do que se passa também na vida, né, da profissional do canto, para estar acometida dessa doença. Então, foi uma judiação muito grande nós termos esse adiamento, né, da NR1, porque esse amparo a gente está vendo que viria em bom momento. A senhora não acha isso também? Exato, é muito importante. Só comentando o que você já falou a respeito do adoecimento psíquico envolvendo burnout, ansiedade, às vezes chegando numa síndrome do pânico relacionada ao trabalho. Esse é um tipo de adoecimento que ele vem ocorrendo em diversos segmentos de trabalho. Então, desde o bancário, que é o que a gente está mais acostumado a ver, que tem esse sofrimento mental, outros segmentos de trabalho sofrem essa cobrança de metas e resultados fora totalmente da normalidade, que adoece psiquicamente o trabalhador. Agora, o que é importante também esclarecer para o nosso público é que a NR1, ela está vigendo, tá? Ela é uma regra do Ministério Público do Trabalho e Emprego, e até então, até 2025, a gente tinha regras para prevenção de riscos psicológicos, não, desculpa, físicos, químicos e biológicos. Então, essa mudança da NR1 é justamente para inserir o fator psicossocial que o empregador tem que observar. O fator psicossocial é justamente voltado a isso que a gente está começando a falar bastante agora, que é a importância da manutenção e do cuidado mental do trabalhador. Então, de fato, nós tivemos uma mudança no início da vigência quanto aos fatores psicossociais, mas a regra ainda está valendo, ela é uma regra importantíssima dentro do ambiente de trabalho. Perfeito, doutora. O que eu queria abranger era justamente esse assunto do problema mental da pessoa, porque a NR1 ela já existe há muito tempo, porém essa inclusão e devido aos problemas mentais, talvez pela inteligência artificial, pelo excesso de celular na mão, né? A gente acaba sofrendo, né, desse mal que parece que está pegando todas as profissões e não importa se jovem, se mais velho, isso tem sido comum no meio dos trabalhadores, né? A NR1 estabelece obrigações tanto para o empregador quanto para o trabalhador, tá? Quais os direitos do trabalhador caso o empregador não ofereça treinamento para o funcionário, aqueles treinamentos obrigatórios, né? E quais as informações adequadas sobre os riscos? Certo. A empresa, quando ela vai analisar os fatores de riscos, ela vai fazer isso através do gerenciamento de riscos ocupacionais, que é o GRO, que cada estabelecimento de trabalho tem que ter. Nesse gerenciamento, a empresa ela vai criar um programa de gerenciamento de riscos. Então, ela vai estabelecer metas e obrigações internas para obter o objetivo de diminuir acidentes ou doenças dentro do ambiente de trabalho. E desde 2020, a ANR já tinha a obrigação de que as empresas e as organizações fornecessem esses documentos em formato digital. Antes era somente físico ali, para o empregado tinha que pedir, né? Agora a empresa tem que fornecer de uma maneira muito mais fácil
para o empregado, e através desse documento ele vai saber quais os fatores de risco do trabalho que ele está inserido e o que a empresa está fazendo para diminuir os riscos dele internamente. Então, o não cumprimento dessas regras específicas, que seja uma implementação de um programa de gerenciamento de riscos e a disponibilização desse programa para o empregado, pode gerar impactos na empresa, seja financeiros e até um prejuízo à reputação de uma empresa, por exemplo, mais, né, conhecida e importante, afetando diretamente a segurança desses empregados. Então, o empregado que enfrenta essa dificuldade de saber os riscos do local que ele está trabalhando, o acesso à documentação específica quanto a isso, ele pode buscar o Ministério Público do Trabalho, o sindicato da sua categoria e fazer uma denúncia nesse sentido. A empresa, ela pode sofrer penalidades diretas com pagamento de multas que podem variar de R$2.000 a R$6.000 e aumentando aí conforme a reincidência da empresa. E além de multas, a empresa pode sofrer interdição, paralisação das atividades, né, processos judiciais. Então, o empregado ele tem o direito de receber esses documentos e também pode buscar o amparo judicial caso não seja disponibilizado. Viu, doutora? Mas agora existe algum procedimento que possa ser feito? Quer dizer, isso aí não está protelado sem nenhum tipo de amparo jurídico. Dá para começar a trabalhar isso, reivindicações por parte do trabalhador que já se sinta desprotegido, lesado por essa má gestão profissional? Sim, com certeza. Ela não pode não haver uma penalidade específica dentro da CLT, por exemplo, para a empresa, mas há, por exemplo, o artigo 201 da CLT que diz que a empresa que se recusa a fornecer documentação ou resiste à ordem legal de fornecimento de documentação específica pode incidir multa, tá? Então, o empregado, ele tem o total amparo legal para conseguir obter um resultado efetivo, caso ele busque essa documentação. E é por isso que a participação do sindicato, que é o que eu mais defendo nesses casos, é importantíssima, porque o sindicato estando à frente dessa situação, ciente dessa situação, o sindicato tem força para conseguir uma demanda judicial, por exemplo, para que essa empresa forneça documentação ou até mesmo sofra as penalidades caso ela sequer tenha feito alguma coisa específica para gerenciamento de riscos. O que eu lamentei desse adiamento, né, da inclusão desse atendimento mental para o trabalhador na NR1 para o ano que vem, eu chamo de ano político, de repente as forças políticas não estão querendo mexer com isso e vão apostar no outro candidato lá para frente para que isso não vá adiante. O que me preocupa é que o trabalhador bancário, falando da nossa casa, da nossa vivência, ele já vem sofrendo desse mal, né, dos problemas do intelecto já faz muito tempo, as pressões, o excesso de cobrança, tudo isso já tem deixado os nossos colegas adoecidos faz algum tempo. Aqui na base de Sorocaba, por exemplo, eu tenho conhecimento de 5 casos de burnout. Vou mudar para burnout, porque eu falava burnout, e aí um profissional veio e falou burnout. Então, eu sei que burnout, e a gente vai acabar chegando no mesmo lugar, né? Mas eu tenho conhecimento de 5 casos. Um dos casos, inclusive, o bancário relatou que ele já estava voltando, que ele não estava muito seguro, mas ele estava voltando ao trabalho e, doutora, eu tenho certeza absoluta de que assim que ele ultrapassar a estabilidade que essa doença lhe proporcionou, né, a estabilidade, ele vai ser demitido.
Eu tenho certeza absoluta dessa atitude do banco, porque é um banco que não costuma ficar com um profissional que teve um problema de saúde, que manifestou alguma coisinha no passado, tal. Então vem aquela velha máxima: vamos ficar livre desse aí, porque ele vai trazer problema mais para frente, né? Então é o meu lamento, né, de que isso não tenha sido colocado agora, porque a nossa categoria já vem sofrendo desse mal faz algum tempo. Exatamente. Eu costumo dizer que é uma epidemia, né? A quantidade de bancários adoecidos por burnout ou qualquer outra doença psíquica relacionada à quantidade de trabalho, à meta imposta pelo banco. Então, assim, são números assustadores mesmo. O grande problema do que você falou é que o banco é uma instituição que segue regras, né, da convenção, então eles respeitam a convenção na estrita lei, na estrita regra que está ali, e depois que o bancário retorna de um adoecimento, de um período muito difícil de recuperação, e na tentativa de retomar uma vida comum, vamos colocar assim, né, voltar ao comum do que ele está acostumado, ele se vê descartado do ambiente de trabalho. Então a gente vê uma sucessão de problemas, mas que o banco ele objetiva o lucro e aquele empregado é só mais um ali para ele. Infelizmente é isso que a gente vê, né? E a gestão direta do empregado acaba não tendo força para conseguir mantê-lo ali interno, se recuperando com as vantagens e os benefícios, enfim. É um problema muito triste que a gente enfrenta e por isso que é importante que o bancário tenha noção e ciência do que está na convenção coletiva, quais são as regras específicas para o bancário, para ele buscar uma ajuda caso ele seja demitido depois de retorno de um afastamento previdenciário, seja pelo B31 ou B91, ele tem vantagens que ele pode buscar uma ajuda jurídica nesse sentido. Doutora, eu não vou esticar aqui o assunto, mas eu tenho comentários, né? E eu vou fazer um bem drástico, que o banco só não coloca o funcionário para limpar banheiro depois da volta de um afastamento, porque isso não é função do trabalhador bancário, né? Mas eles vão procurar o pior lugar para o bancário voltar a trabalhar, aquele que ninguém quer fazer dentro do banco, para que já o próprio bancário que está retornando ao trabalho já se sinta incomodado e acabe até pedindo a conta, porque tem banco que não demite. Aquele que quer ser demitido não é demitido. Quem não pode ser demitido é aquele que eles vão atrás para desligar, porque eles têm certeza que depois o outro que está insatisfeito vai pedir a conta também, né? Uhum. Então a gente conhece bem, essa é uma prática do Bradesco, que eu convivo com isso há muito tempo. O Banco Itaú já vem fazendo igual, então, né? Se a gente for ficar falando aqui, eu vou ficar chorando as pitangas e a gente não vai falar da NR1. Como funciona o programa de gerenciamento de risco previsto na NR1, né? E de que forma o trabalhador participa desse processo? Bom, o programa de gerenciamento de risco, ele é feito a partir do gerenciamento de risco ocupacional. Então, nós temos o GRO, que produz o PGR, né, que a gente utiliza essas siglas normalmente no dia a dia. Então, o gerenciamento de risco, ele é um conjunto de ações coordenadas pelo empregador de prevenção que tem o objetivo de garantir condições de trabalho, ambiente de trabalho seguro e saudável. E o GRO, né, que é esse gerenciamento de risco, deve constituir um programa de gerenciamento de risco. Então, a pesquisa deve acabar em um programa específico de implementação dentro da empresa. E esse programa, ele se tornou exigível a partir de janeiro de 2022, quando entrou em vigência a nova norma NR1, né, que já teve mudanças também agora nesse ano de 2025. Então, o objetivo do PGR é justamente eliminar os riscos, reduzir os riscos ou controlar, dependendo da atividade econômica da empresa.
Então, a empresa deve definir os objetivos, os recursos necessários, as responsabilidades para o processo, identificar perigos, avaliar riscos, desenvolver o PGR e implementar essas medidas. Então, a participação do empregado ela vai ser muito importante dentro desse programa, porque o empregado é o que está ativamente exercendo a atividade econômica da empresa, ele que está ali falando português certo com a mão na massa. Então, ele pode participar do programa de gerenciamento de risco através de pesquisas que a empresa pode implementar nessa pesquisa, através das CIPAs, né? A gente tem os cipeiros internos, eles que podem fazer essa conversa com os empregados, e eu acho assim que é importantíssima a participação do empregado, porque é justamente ele que vai ter as maiores condições de dizer o que é o problema do trabalho, quais são os riscos do trabalho, e até pensar, ajudar a empresa a pensar num programa aí de gerenciamento e controle desses riscos. A gente vai fazer uma pergunta agora que eu vou já antecipar um pouquinho, para variar, eu não consigo ficar sem fazer os comentários, né? Eu já te avisei antes, eu falei que é mais ou menos assim. Eu, particularmente, estou me envolvendo aqui com uma instituição terceirizadora de trabalho bancário, a conhecida Pulse, antiga SX, que é oriunda do Banco Santander, esse banco que veio para o Brasil só para causar problema para nós, né? E a gente sabe das dificuldades e dos exageros que são cometidos lá dentro. Eu estou já começando a receber várias reclamações, é ridículo, eles conseguem fazer pior na terceirizada do que eles não conseguem fazer aqui dentro do banco, né? Mas, dentro desse comentário, né, que lá, por exemplo, a base de Sorocaba tem 3.500 bancários nas 40 cidades. Essa Pulse tem 3.000 trabalhadores num único prédio, né? Para você ter uma noção do tamanho da terceirização favorável a esse banco e a judiação que eles estão praticando lá dentro em cima dos jovens, que não por nada, é por falta mesmo de experiência. Eles não têm a mínima noção do que é uma convenção coletiva, o que o sindicato traz de benefício para ele, né? Porque é mais fácil acreditar que o sindicato é um bando de vagabundo do que acreditar que a gente tem uma convenção coletiva assinada, que garante direitos, isso, aquilo. A grande maioria ali dentro não sabe nem para que sindicato está vinculado, né? E aí a gente ouviu uma baboseira do banco aí, de que o sindicato já recebeu dinheiro e não vai fazer nada. Eles estão enganados porque a LBS está envolvida com a gente aqui, e aí dentro vocês sabem que nós estamos trabalhando isso. E aí a pergunta vem, a NR1 se aplica também aos trabalhadores terceirizados e temporários, né? Como é que a gente faz para que esses terceirizados e temporários, esses profissionais, recebam os mesmos cuidados e orientações que os empregados diretos, que nós bancários, falando da Pulse agora? Uhum. Bom, Júlio, o que o empregado tem que ter conhecimento é que, a partir do momento que ele entra numa empresa, ele está respondendo, né, internamente ali, a tudo que a empresa colocou para ele. Então, a empresa ela tem obrigação de cuidar também desses profissionais terceirizados. Não é porque é terceirizado que a empresa contratante não tem nenhum tipo de obrigação com esses empregados. Então, a empresa que faz o gerenciamento de risco e o PGR, ela tem que pensar também nos trabalhadores terceirizados, assim como pensa nos empregados diretos da empresa. Então, ela vai
implementar seus próprios programas de gerenciamento de risco para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores, do mesmo modo que aplica para os empregados diretos. E da mesma forma que os empregados diretos têm a possibilidade de buscar CIPA, sindicato, Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, o empregado terceirizado ou temporário também tem esse direito. Ele pode buscar essas instituições, é importante que ele tenha conhecimento do sindicato da sua categoria, que ele busque esse amparo do sindicato quando for necessário e faça as denúncias necessárias para que essa empresa sofra as penalidades possíveis, seja no âmbito do Ministério do Trabalho, seja no âmbito fiscal. Então, é importante saber isso, que você, sendo terceirizado, você não está à margem da empresa, você tem os mesmos direitos que os empregados diretos e, por consequência, também vai passar pelo mesmo programa e pelo mesmo gerenciamento de risco ocupacional. Tá? É importante a gente falar isso, porque eu sei que alguns jovens, né, lá da Pulse estão acompanhando o nosso programa, começaram a acompanhar agora as páginas do sindicato, porque na manifestação que nós fizemos lá em frente àquela instituição, a gente deixou bem claro que o serviço jurídico do Sindicato dos Bancários ia trabalhar por eles também, e alguns já estão procurando por nós. E ali dentro, Amanda, o que a gente ouve assim, fácil, da boca desses meninos que estão nos procurando, é de que eles são provocados todo dia, né? Eles são desdenhados de uma certa forma e dizem para eles o seguinte, que eles nunca vão conseguir entrar a trabalhar em banco, que o emprego que eles têm agora é o mais próximo que eles vão conseguir arrumar de um emprego decente. Então, eu vejo que essa chefia maldosa que está lá dentro, que é uma chefia que só sabe baixar o chicote, né? É uma chefia que só sabe cobrar. O pessoal lá dentro também tem uma noção que aí também agride um pouquinho a categoria bancária, quando eles dizem, gerente de banco hoje não sabe mais nada, porque eles ligam aqui para saber de nós como é que é o procedimento de tal encaminhamento, coisa parecida. Então, aparentemente, lá dentro já se cria um atrito na cabeça desses jovens de que eles sabem mais do que o bancário, mas eles nunca vão conseguir ser bancários na vida, porque aquele é o melhor emprego do mundo. A Pulse é o melhor emprego do mundo. Então, não adianta procurar, não é o sindicatinho, que a gente tem que ouvir isso também, não é o sindicatinho que vai te ajudar, né? Faça aí o seu serviço e pronto, acabou. Eles são treinados para receber as chicotadas e ficarem quietinhos. Me perdoa, como eu te falei, a gente costuma falar no linguajar simples aqui, né? Sim. Eu acredito que eles lá dentro vão começar a ter mais problemas de burnout do que nós temos dentro do banco, porque a desvalorização do ser humano lá é muito grande. É de tirar o chão do menino, porque, veja, pegar o Julião com 65 anos de idade, se falar que o Julião é um mau profissional, eu tenho 50 anos de jornada aqui para saber o que eu já fiz nesse mundão de Deus, né? Diferente do menino de 20 anos de idade que começou a trabalhar agora e já fica com aquela coisa na cabeça de dizer, olha, você não vai ser nada na vida. Fique quietinho aqui, porque é aqui que você vai ganhar o seu dinheirinho e pronto, acabou. Eu vejo isso uma judiação muito grande e acredito que esse problema mental já vai começar, falando assim, né, já vai começar nesses jovens, porque uma mãe entra em contato comigo para dizer que a filha que começou a trabalhar na Pulse já mudou a cabeça dela e está muito estranha.
A mãe Sim, reclamando, a minha filha anda muito estranha, ela não é mais aquela menina risonha, alegre que eu tinha dentro de casa e piriri. Eu acho, né, que essa menina, a cabeça dela já começou a sentir os impactos das chicotadas. sim. Esse é o cenário mais triste, né, que tem, porque você pega um jovem que está entrando no mercado de trabalho, que tem expectativas e sonhos e vontades, e você insere ele num ambiente extremamente doentio, com um assédio organizacional que é implementado e incentivado, e essa pessoa acaba perdendo até mesmo uma esperança de ter uma plenitude de trabalho, né? De você ter um trabalho que te complete, que te faça sentir bem, que você goste de trabalhar. Se eu puder dar algum tipo de conselho para esses jovens que estão nessa situação, esse não é o fim da sua vida de trabalho, você pode buscar outras coisas, tem outros lugares melhores, e tudo que você está passando internamente agora é uma prática para te adoecer, com o objetivo de te adoecer. Então, busque ajuda profissional e também busque uma ajuda jurídica, e principalmente não se deixe levar por essas práticas antissindicais internas da empresa, porque o sindicato ele atua ativamente na proteção dos trabalhadores e principalmente pensando no adoecimento mental, que o segmento bancário é o que mais sofre hoje em dia, né? Nessa toada de impacto, de cobrança de meta e resultado, principalmente pela digitalização do trabalho. Então, se eu puder deixar alguma orientação nesse sentido, é buscar ajuda, seja profissional médica, seja profissional jurídica. E busque o sindicato, com certeza. Não se deixa enganar por essas falas internas da empresa. E eu tenho que lembrar aqui, a doutora Maria Gabriela tem me ajudado bastante nesse sentido, porque às vezes a pergunta lá de dentro vem de uma forma jurídica, né? Olha, o que que eu posso fazer para. E aí nada melhor, eu entendo assim, do que o advogado dar orientação o mais preciso possível, né? Porque existem algumas regras ali dentro da instituição que permite até descontar dinheiro quando não bate meta, é um negócio horrível a coisa ali. Mas eu tenho contado muito com a ajuda da doutora Maria Gabriela nesse sentido. Algumas pessoas que me dão o retorno depois de conversar com ela dizem, olha, eu falei com a doutora Maria Gabriela, ela me falou, ela me orientou, ela disse que isso aqui está próximo do que é uma verdade, isso aqui a gente tem que ver, mas de qualquer forma eu tenho feito bastante uso, né, da LBS nesse sentido, porque, como eu te falei, eu ofertei o serviço do sindicato para eles, e eles são 3 mil. Lá dentro tem gente borrifando na cabeça deles que o sindicato não presta, mas a gente já tem afirmativamente, né, pessoas que estão nos procurando em busca de ajuda, porque já entenderam que lá dentro a coisa é diferente. Lá dentro é meta, bater meta, é atingir objetivo, é pouco crescimento, porque quem cresceu já é chefe ali, né? Um chefinho qualquer. Nós tivemos um atrito na porta da instituição lá, e uma moça veio falar, esses aí são aqueles lá da Infinity, né? Que nós nunca tivemos vinculação com essa Infinity. Mas ela dizia que estava feliz ali onde estava e que tinha saído do banco. Eu falei, poxa, e você perdeu a PLR e está feliz? A PLR são 2 salários a mais, né? E aí ela virou, do mesmo jeito que ela chegou, ela virou e foi embora. A gente sabe, não é isso, né? Ela estava ali cumprindo o papel do banco, o banco mandou, ela foi lá tentar pôr gente para dentro, para trabalhar, coisa parecida. Mas feliz? Feliz? Acho que ali dentro não tem ninguém. Ó, eu tenho mais uma pergunta aqui, né? No caso específico do bancário, que enfrenta risco psicossocial, né?
como estresse, assédio, Ler, Dort. Ler, Dort, se falar dentro do banco hoje, eles nem sabem o que é isso, né? É, Era doença nossa, do tempo do Julião, lá, há 30 anos atrás. Como a NR1 pode ser usada para garantir medidas preventivas eficazes no ambiente de trabalho. certo. Pensando especificamente no segmento bancário, a NR1 ela trouxe então esse novo fator, que é o fator psicossocial, que deve ser analisado pelas empresas. Então a empresa tem agora a obrigação de identificar e gerenciar esses riscos psicossociais, incluindo estratégias para prevenir assédio, violência e incorporar essas ações no PGR do empregador. Então, assim, no segmento bancário, seria essencial, né? O fator psicossocial ainda é um conceito novo, embora a gente tenha algumas descrições de doutrinas, mas basicamente são fatores que podem contribuir ou mesmo desencadear estresse, adoecimento físico e mental nos trabalhadores. Então, pensando no segmento bancário, é importantíssimo que a empresa pense em medidas e programas para evitar esse tipo de adoecimento, porque é um segmento que tem uma repetição de assédios, né? Então, o assédio começa do topo e vai descendo até a base dos empregados que trabalham, por exemplo, numa agência e etc. Então, o que eu quero dizer com isso? É uma forma de gestão. O assédio é uma forma de gestão dentro do banco. Então, você trazendo a NR1, trazendo o fator psicossocial, que o banco tem que pensar como um risco direto para o empregado, é você repensar a forma toda de gestão dentro do banco. Então, é importantíssimo que seja implementado e seja fiscalizado. Então, a gente tem que repensar a forma de cobrança de metas, a quantidade de metas que serão impostas, a quantidade de trabalho que vai ser determinada para cada empregado, a carga horária de trabalho. A gente tem que pensar em todos esses fatores. Exposição de rankings que a pessoa que está lá inserida às vezes acha que não quer dizer nada, que é só uma forma de incentivo. Não é uma forma de incentivo, é uma forma assediadora de buscar a meta, o resultado. Então, você tem que trabalhar e desencadear toda essa forma de trabalho que está sedimentada praticamente dentro do banco. Então, a gente está repensando a forma como o trabalho será feito dentro do banco. É muito importante esse tipo novo de pensamento e eu espero que o empregador, no caso o banco, realmente repense e insira isso no PGR para que a gente possa cobrar, né? Que de fato esses tipos de forma de trabalho não serão mais aceitas. Aí, falando de doença psicossocial, né? Eu até marquei aqui para não esquecer de comentar com você que antes que os bancos mudem em definitivo para concordar com o que você acabou de falar, porque o banco, segundo o ex-presidente do Banco Central, em 3 anos as agências de tijolo não vão existir mais, né? Os grandes bancos, Bradesco, Itaú e Santander, ele falou isso bem claro lá em Miami, os bancos vão virar bancos digitais e tal. Nós tivemos agora, 2 semanas atrás, uma reunião no RH do Banco Bradesco, e o Banco Bradesco diz o seguinte: olha, nós estamos passando por uma fase de transição, quem ficar vai ficar muito bem, o grande problema é a gente saber quem é que vai ficar, né? Uhum. Se é que vai ficar e quantos ficarão. E aqui não é nenhuma desmotivação para a categoria profissional, mas aí eu tive que anotar aqui, concordando com você, lógico. Tomara que nesse ano de retardo aqui na implementação das doenças mentais, né, dentro das empresas, que os bancos
comecem a orientar a sua chefia para tomar iniciativas preventivas já. Que esse chefe aqui dentro da agência, aqui embaixo, né, saiba exatamente o que ele está fazendo, porque nós temos algumas chefias que conseguem destruir o intelecto do trabalhador. É só a cobrança de meta, e a meta que importa, e pronto, acabou. Aí, eles estão criando várias chefias, porque agora não é mais aquele chefe antigamente, gerente, subgerente, agora é gerente de um setor, gerente de outro, é gerente de pessoa física, gerente de pessoa jurídica, gerente comercial, tem um monte de gerente dentro do banco. Como a gente costuma brincar, tá cheio de cacique e não tem mais índio, né? Quem trabalha, quem faz, quem garra ali o serviço, não existe mais. Agora é só chefia. Então, quando a gente aponta para o banco que está sendo cometido uma irregularidade aqui embaixo, o RH, primeiro, duvida do que nós estamos falando. Segundo, ele não acredita no que nós estamos falando. Terceiro, ele diz que não é possível que aquilo esteja acontecendo na instituição dele. Quarto, eles vão dar uma olhada, né? E aí percebe que está realmente acontecendo errado, porque cada cabeça uma sentença, né, doutora? Eu não quero me prolongar falando muito aqui, mas só para concluir essa concordância minha com a sua fala. Cada cabeça uma sentença, cada um acha que está fazendo o melhor. E eu entendo que o pior assediador é aquele que aprende com um assediador. Porque se ele aprendeu com um assediador e até ali deu resultado, ele vai querer ser melhor, no meu linguajar, pior do que o treinador dele, para ele assediar cada vez mais e descobrir outras formas de assédio, de judiar, de maltratar, de desdenhar, né, os colegas de trabalho. Então, que nesse período que está programado para o ano que vem, a implementação, que nesse período as chefias aqui embaixo sejam instruídas, né, para entender que isso foi criado, está sendo feito para evitar um adoecimento do tamanho que foi a Ler Dort, que até hoje tem gente trabalhando dentro do banco que é acometido dos problemas da Ler Dort e que nunca mais vão voltar a ser normal os movimentos, né? Porque se tratava dos problemas do movimento repetitivo, a gente estava ali somando, a gente estava ali autenticando, tal. Hoje, nem caixa dentro do banco tem mais, quer dizer, vamos fazer um contrato aí, o máximo que acontece é tirar de dentro da impressora, entregar para o cliente e falar, assina aí. É só botar a assinatura ali. Então, problema de Ler Dort, na teoria, não vai acontecer mais dentro de banco. Porque o movimento sindical tratou, trabalhou, foi ao extremo para poder resolver esse problema. Aí cria-se o home office, a gente já trabalhou também o posicionamento, as medidas, né, daquilo que o funcionário tem que ter em casa, dos equipamentos que o funcionário tem que ter em casa para poder trabalhar dentro de uma normalidade, sem adoecer, né? E a gente espera que essas doenças ocupacionais sejam levadas muito sério, principalmente para esse pessoal que está aqui embaixo, nós. Porque o banqueiro lá, ele só quer lucro, mas aqui embaixo a gente tem que tomar cuidado com isso. Feito todo esse discurso, você pode fazer um complemento agora, porque eu só concordei com o que você falou. Imagina, Júlio, eu acho assim que a sua fala foi importantíssima agora, e eu não tenho mais como concordar, porque é um papel educativo praticamente, né? Você chegar nesse gestor e explicar para ele qual é o impacto do que ele está falando, qual a forma que isso vai chegar no funcionário que está sob a subordinação dele, como ele deve fazer a cobrança. A gente sabe que cobrar é normal, é papel do gestor, mas existe um limite do que é cobrado, como é cobrado. Então, é um papel educativo e eu acho válido o papel educativo. Você sentar
e explicar, porque é uma cadeia de assédio. Então, essa pessoa, ela aprendeu na base do assédio, que é a pessoa que a ensinou também aprendeu na base do assédio. Então, é importante você passar isso para o gestor, para melhorar a relação dentro da empresa, que já é uma empresa que o objetivo é lucro diretamente, tem meta, tem cobrança, e indiscutivelmente não tem como fugir, mas é importante que seja repensada a forma como isso vai ser, o objetivo vai ser atingido. Então, eu concordo plenamente com você e eu acho importantíssimo se a gente entrasse no banco, pudesse explicar, ensinar os gestores, já mudaria o dia a dia dos empregados ali internamente. Então, eu só concordo com você também. E a gente está aqui, eu acho que nesse objetivo também, nesse papel de a pessoa que está com alguma dúvida na forma como ela está gerindo, na forma como ela está atuando, o sindicato, o jurídico, ele está aqui também para fazer esse papel. E eu, por exemplo, não vejo problema nenhum em sentar, em explicar, em repensar a forma como as coisas vão ser passadas. E eu deixo esse convite para quem está nos ouvindo, se tiver alguma dúvida nesse sentido também, para buscar a gente aqui para melhorar a sua forma de trabalho, o ambiente que você está atuando. Olha, eu gostaria que quem está acompanhando o programa agora entendesse isso que eu vou falar, porque é um complemento do que a doutora Amanda falou, e depois eu vou fazer uma provocação para a doutora, porque nós já chegamos no final do programa, ó, veja, já passou dos 40, tá vendo? Eu quero que o bancário que trabalha dentro da agência, você que trabalha dentro da Pulse, que você pense no seguinte: você fica 6, 8 horas dentro da instituição. 8 horas, numa base de 8 horas, todo santo dia, leva o celular corporativo na cintura, dentro da bolsa, né? Leva para casa, o cliente fica te ligando de noite. Então, a gente sabe como é que... Porque nós já vivemos isso. Eu saí lá de dentro, eu sei como é que funciona. Você vive 8 horas da sua vida dentro de uma instituição e a cobrança é do primeiro minuto até o último minuto. Quando o sindicato entra dentro da tua agência, nós temos no máximo 5 minutos para passar por perto de você, porque você está no telefone, porque você está com o cliente, porque você está resolvendo um BO, um problema muito grande. E o que é que o sindicato consegue passar para você em 5 minutos de presença? Comparado às 8 horas que você convive com a chefia, com o diretor que te liga a cada meia hora, não pensa que a gente não sabe disso. Nós já fomos lá no bigode do diretor, né, de um dos bancos aqui, falar, ó, você está fazendo live, vídeos, você está a cada meia hora, tal. Não é isso. Quer dizer que 30, 50 pessoas estão mentindo, é só ele que está falando a verdade? Então pensa, quando a gente chega e fala para você que está errado, procure saber. Ah, eu não gosto do Julião do sindicato. Tá legal, procure dentro da sua convenção coletiva o direito que você tem. Né? Pouco tempo atrás, nós descobrimos que o funcionário que tem um filho PCD, ele desconhecia que ele podia receber o auxílio creche babá da criança pela vida toda. Nós tivemos que passar essa orientação para o funcionário, porque o funcionário não é funcionário para os funcionários. Porque a partir desse momento que nós descobrimos, nós acabamos achando meia dúzia de pessoas que tinham filhos com problema. Então, pensa um pouquinho, nós temos 5 minutos para passar por perto de você. Lembro que um último boletim que eu entrei num setor do Bradesco ali, que era só de call center, e da porta eu falei, bom dia! A chefe do setor já levantou e não pode falar. Ali dentro é que nem igreja, que você não pode falar. Você ouve o padre, né? Então,
Vamos prestar atenção nisso. Você está ali à disposição da empresa? Sim, mas você não é mudo, você não é surdo. Você pode entender, interpretar uma fala de 5 minutos e ir procurar. Não vá procurar o TikTok, não vá procurar os rios da vida, porque você só vai achar besteira, gozação, coisa para dar risada. Procure um pouquinho também a respeito do seu profissional. Isso é bastante importante. Ah, mas eu não tenho tempo, então arruma meia hora para conversar com uma advogada. Ó, aqui do ladinho, está falando tudo que deve para você entender que você tem direito, né? São coisas importantes que são passadas ou devem ser passadas em alguns minutos, mas é muito importante. O fake news, ele chega de uma forma tão gostosa para você que você acaba até rindo daquilo que vai te prejudicar daqui a pouco. A verdade demora um pouquinho mais para você entender, mas ela é duradoura. O fake news, na próxima eleição, você cai do cavalo. A verdade, ela está ali para durar a vida toda, para te acompanhar o resto da vida. Você que é novinho, né? Você vai querer chegar nesse estado aqui, não, chegue melhor do que eu. Tem que chegar melhor, tem que chegar mais bonito, melhor financeiramente, né? Porque tem que prestar atenção lá no começo, não vai se envolvendo em conversa fiada, porque a conversa fiada ali logo na frente ela cai por terra. Falei muito. Doutor, agora, por favor, fique à vontade para uma consideração final, para um qualquer que a gente não tenha comentado, que eu sempre dou essa oportunidade, porque às vezes eu falo mais do que pergunto, né? Espaço agora para você falar. Por gentileza. Imagina, Júlio. Acho que a orientação, o que eu queria falar por último aqui, é que, de fato, essa mudança da ANR é uma mudança importante, mas também muito nova. A gente tem aí um novo fator de risco. A empresa deve analisar os fatores de riscos psicossociais, então é um conceito muito amplo. Cada empregado tem a sua subjetividade, então recebe de uma forma diferente as questões que estão ali envolvendo o trabalho, mas o objetivo principal dessa nova atualização é justamente a proteção psíquica do trabalhador. Então, se você tiver a oportunidade de atuar diretamente nessa pesquisa, nesse programa interno da empresa, é importante para falar sobre o que está acontecendo dentro da empresa, e caso você sinta que não tenha uma mudança efetiva, a minha orientação sempre é: busque a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o sindicato da sua categoria, para o amparo jurídico e até pessoal que você precisar. A gente está atento nessas mudanças da ANR, efetivamente vão começar no próximo ano, mas a intenção e a esperança é de que melhore as relações de trabalho e a gente sinta uma mudança efetiva na diminuição de afastamento por doenças psíquicas, que foram os números trazidos pelo INSS. Então, o objetivo não é somente o impacto do trabalho, mas o impacto social, que a gente precisa de diminuição de adoecimento dos nossos trabalhadores. Para finalizar de vez, Júlio, eu agradeço muito o convite. Esse é um tema que eu gosto muito de conversar, então, se precisar, eu volto aqui para a gente continuar falando sobre NR1, sobre adoecimento do trabalhador, sobre questões psíquicas, enfim, estou à disposição aqui do sindicato. Então, a minha provocação era o seguinte, era tentar ver com a doutora se ela podia fazer uma palestra a respeito do assunto, né? E aí nós teríamos que chamar minimamente a diretoria do sindicato para ouvir, para poder ter uma noção maior do que está se propondo agora nessa NR1. Com respeito à sua fala do Ministério do Trabalho, eu já vou deixar você responder se aceita ou não. Eu quero avisar aos meninos da Pulse que o Sindicato dos Bancários já entrou com uma denúncia na regional do Ministério do Trabalho aqui de Sorocaba, tá bom? Então, já deixar claro que fizemos o pedido, eles acataram o nosso pedido, agora
a data, a fiscalização, quando vai ser feito, a gente não sabe. Isso aí é uma programação lá do Ministério do Trabalho. Mas já fizemos, porque o que a gente viu ali em 1 hora de manifestação que a gente fez na frente da porta da instituição, a gente viu bastante para entender que está tudo errado ali dentro. E aí, doutora, aceita fazer uma palestra para nós ou não? Claro, com certeza, estou à disposição, só combinar. Legal. Pode pegar meu número com a Maria Gabriela, ela que está à frente aí do Sindicato de Sorocaba, e a gente vai combinar esse dia. Tá bom. Eu deixo aqui um abraço para a Maria Gabriela, que está trabalhando junto com a gente. Doutor Fernando, que é um gentleman, né? Ele nunca fala não, ele sempre diz, olha, eu vou dar uma olhada. Ele não fala não, ele vai olhar, depois ele dá a realidade para nós, né? Mas um grande abraço a todos eles aí. E a você, doutora Amanda, né? Muito obrigado pela participação nesse programa. Cumpri pertinho disso, 40 minutos. Agora, esses últimos 15 aqui foi meio no blá, 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 o Júlio falando muito, mas quero agradecer a sua participação, né? A sua dedicação aqui ao nosso horário, porque a gente vai passar o programa à noite, e a gente convoca aqui, então, todos que estiverem assistindo a esse programa, que comentem com os demais colegas que não assistiram, que a doutora passou informações importantes aqui, que é bom para todos nós, o chefe, para o menorzinho, se é que existe menorzinho dentro de banco hoje, para o diretor do banco, para o regional do banco, serve para todo mundo. O que é importante é que a gente saiba que essas informações da NR1 passadas aqui hoje, elas são muito valiosas para evitar que tenhamos afastamentos pelo INSS, que a gente esteja tendo que trabalhar para sustentar a gente afastada, que não tem condição de trabalhar, que adoeceu dentro da empresa e que não tem mais condição de trabalhar em lugar nenhum. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço a todos. Esse programa fica disponibilizado aqui pelo YouTube. Você pode assistir a hora que você quiser, né? Com a produção da Ana Fonseca, com a direção do CABE e com a fala desse aqui, que consegue tomar mais tempo do entrevistado do que dá tempo para o entrevistado falar. Grande abraço a todos, uma boa noite e até semana que vem. Obrigado, doutora.